Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma lição dos adolescentes. Hoje a gente está aqui numa gravação super legal, nós temos uma lição super bacana e eu trouxe um amigão aqui, ó, para participar com a gente. Fala teu nome para eles. Meu nome é Sérgio Barreto, eu sou de Jundiaí, São Paulo, eu sou engenheiro civil, tá? E gosto muito de estudar a lição de vocês aqui, então vamos estudar junto. Super bacana. Vocês sabem que nós estamos estudando essa lição aqui. E junto com essa lição, a gente está estudando o nosso livro, O Libertador. Hoje é a 12ª lição, O Vaso de Alabastro. Serginho, me diz uma coisa. Lembra daquela história do coleguinha que ajuda o outro e depois, na hora da festinha de aniversário... Não tá nem aí, nem chama, tá nem né, aí. cara? É muito triste Fica isso, ruim, né? né? Muito ruim, muito ruim. Fica chato. Se tem uma coisa que é muito sem graça, é a ingratidão. Quando você faz alguma coisa para alguém, eu acho que você não faz esperando algo. Normalmente não, né? Mas às vezes você vê assim, poxa, ajudei aquela pessoa E a pessoa não me deu nem um joinha, né? nem muito obrigado, né? Não falou nem... A lição dessa semana é mais ou menos isso. Vai muito nessa linha. Vai muito nessa linha. Jesus estava próximo da sua morte. Faltava pouco tempo para que Jesus fosse crucificado. E naquele momento... Jesus havia curado um homem. Esse homem tinha uma certa gratidão por Jesus. Ele era um cara importante naquela época. Sim. E ele resolve fazer uma coisa um pouquinho diferente. O que ele resolveu fazer lá? Ele chamou para uma festa, um jantar, né? Boa! Muito bom o jantar. Cara, é legal ir para jantar, não é? Dependendo do jantar. Boca livre, né? Pois é. O jantar é uma coisa super bacana. E ele então chamou Jesus para o jantar. Sim. O que aconteceu? Mas essa ocasião assim, de refeição naquela época era uma coisa muito... Era o ponto principal, assim, né? Não tinha TV, não tinha WhatsApp. Ninguém assistia nada, né? Ninguém assistia nada. Era um momento de conversar, de discutir. Era o ponto de encontro, né? Exatamente, era o momento que as pessoas se encontravam, as pessoas discutiam os problemas ali da família, Sim. os problemas da sociedade. E aquele camarada resolveu chamar Jesus. Mas eles tinham umas regras antes de começarem um jantar. Como é que isso funcionava, mais ou menos, assim? Como é que era o esquema disso daí? Naquela época, as pessoas não tinham tênis, sapato, nada disso, né? Então, você andava, os que tinham mais abastado tinham uma sandalinha de couro ali e tal. E era comum naquela época, quando você chegasse na casa do anfitrião, tinha a questão do lava-pés, né? Esse era um primeiro ponto, para você não sair trazendo sujeira para casa inteira. O cara né? chegava, tinha um servo lá que lavava o pé. E a depender da pessoa, a depender da importância da pessoa, era o dono da casa que fazia isso. Se o cara fosse importante, não era qualquer um, não. Era o próprio dono da casa que via lá e lavava. Exatamente. Não era uma humilhação, né? Assim, era uma questão de respeito. Era um processo comum na época. Além de lavar os pés, eles faziam mais alguma coisa? Não, tinham... Você sabe que a turma não era muito de tomar banho, né? Nessa época, né? Tipo, tomar banho era coisa difícil, Então, isso né? era uma coisa bem interessante na época. E aí, assim, tinha um cheirinho mais agradável que se colocava e tudo mais, então... E daí o pessoal, às vezes, eles chamavam de ungir a pessoa, né? Exatamente. Põe um óleo, assim, que tinha com uma essência muito bom. bacana. Eles tinham um costume naquela época de se beijarem, não um beijo de boca, não era aquelas coisas assim, mas aquele chamava hoje assim... tem isso lá, sabia? O cara dá um abraço, dá um beijo no rosto ali, e tal, um reconhecimento de que você é uma pessoa importante ali, que é um amigo, sinal de amizade, que ele está afeição. sendo bem recebido na casa dele, que ele está feliz que a pessoa esteja na casa dele, sabe? Jesus então chega para a festa, e quando Jesus chega para a festa, tinha uma outra pessoa que estava com Jesus também, que causava muita curiosidade, que era Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, sim. E daí todo mundo queria saber o defunto que estava andando. O pessoal chegava lá e falava assim, puta, mas poxa vida. Mas você que é Lázaro? Você que é Lázaro? Você morreu mesmo? E Lázaro falava assim, não, foi Jesus, o Filho de Deus, que me ressuscitou. Isso, por um lado, causava muita curiosidade. Por outro lado, isso causava também uma certa repulsa dos líderes. Porque assim, como é que a gente vai fazer alguma coisa com Jesus se o camarada que está do lado dele está dizendo que ele é o Messias? Então, quando Simão chamou Jesus para a festa, tinha muita gente. Sim. Tinha bastante gente. E daí senta. Naquela época não sentava, né? Ficava meio deitado, assim. Então você tinha... as pessoas se recostavam. É que não tinha aquelas... Não é que nem a gente, né? Que sentava com talher, com nada disso, né? Pegava com uma das mãos, né? Pegava com uma das mãos. Ia um pãozinho. E já saía pegando, né? Não, que é isso. Eu passava vergonha isso aí, né?
Tipo, o que acontece? Ó, isso é muito interessante, é uma questão educacional mesmo, e hoje isso acontece, né? Para a pessoa começar A comer ali. tinha que ter 3 ou 4 convidados que já se serviram para poder começar a refeição. E sabe? às Era uma vezes questão ficavam mais de 1 hora ali, né? Horas, muito às mais, vezes, ficava uma e refeição, era um negócio. conversava, era um negócio longo até. E olha que legal, Jesus, um camaradinha que era o Simão, que tinha convidado Jesus, e Lázaro do outro lado, Sim. Marta servindo todo mundo, e tinha uma mulher que estava só escutando. A tal da Maria, né? Quem era Maria? Mas antes de você falar de da Maria, antes de falar Maria. Maria, você não falou quem era Simão. Simão era o dono da casa. Simão era o chefe, foi ele que convidou Jesus. Simão havia sido curado por Jesus de lepra. Então ele tinha uma certa afeição por Jesus, Sim. mas ele ainda não estava convicto que Jesus era o Messias. Ele falava assim, não, Jesus é alguém diferenciado. Mas será que ele realmente é o Messias? Talvez por isso ele não tenha feito... Então, por isso, a gente falou de todas essas coisas de quando a pessoa recebia, mas Simão não fez nada disso, né? Não, Simão não recebeu Jesus como era o costume de da receber uma pessoa importante naquela época. Exato. E agora está Jesus, todo mundo ali na festa. O que Maria faz? Vamos lá. Maria era uma figura... não era muito benquista, né? Era uma figura, assim, diferente. Por quê? Porque as pessoas sabiam a história de Maria, né? Isso. Maria, a Maria dessa história aí, a Maria que foi endemoniada, que tinha uma vida de pecado. Exatamente, entendeu? Então, assim, era uma pessoa que já era, em certo ponto, conhecida. E tinha um aspecto muito interessante, né, nessa história aí de Jesus com Maria, da questão do tratamento, né, dele com a Maria. Maria era uma mulher. Naquela época não era bem assim, né? Era um problemático. Na verdade, naquela época não, até um tempo atrás aí, né, em certo ponto, né? Em alguns lugares até hoje, né? O pessoal ainda tem uma certa dificuldade de tratar a mulher com o devido respeito que ela merece. Exatamente. Então, assim, Jesus fazia um papel importantíssimo e diferencial de todos daquela época, que ele tratava muito bem as mulheres, principalmente a nossa personagem. A nossa personagem, que a Maria, ela foi muito impactada pelo Espírito Santo nas ações dela, né? Verdade. Ela tomou uma decisão guiada pelo Espírito Santo. Ela não fez isso assim, ela tinha vontade de fazer, mas ela não sabia em qual momento fazer, como fazer, e o Espírito Santo então guiou Maria para que ela tomasse aquelas medidas, fizesse aquela ação naquele momento. Que está escrito lá no Libertador essa passagem. A gente vê isso. Isso não está muito bem escrito ali não, mas no Libertador tem uns detalhes que a irmã White traz nesses pontos, né? Essa história é tão importante que os 4 evangelistas falam dela. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Maria. A gente vê nas lições aí várias histórias que tem, que às vezes tem um, mas não tem outro, e essa história é uma história que impactou, tanto que foi todos os apóstolos e os discípulos falaram desse tema, né? Maria chega, Maria tem um vaso. Fantástico o vaso, né? De alabastro. Quanto custava aquele negócio? Ó, segundo o relato da época, custava 300 denários, que é como se fosse 300 dias de trabalho, né? Tempo pra caramba, quase um ano de trabalho. Né? Faz a conta aí, você que entende matemática. Boa. Ó, se a gente fizer uma continha besta aí, né? Isso, mais ou menos vamos pensar hoje? Aqui, ó, 300 dias de trabalho dá 30 dias no mês, dá 10 meses de trabalho, né? Se a gente for pensar aí num salário mínimo aí, pensando no mínimo, né? De 2 mil, custava no mínimo 20 mil. Pelo menos uns 20 mil reais, 20 mil, mas menos. assim, se a gente for pensar em outras contas que existe hoje aí de dolarizar esse processo, dá mais de 50 mil. Vejam, Maria é uma pessoa pobre, era uma pessoa simples. Sim. Era uma pessoa que trabalhava demais para conseguir ali, talvez o próprio sustento. E de repente Maria faz um sacrifício gigante, compra aquele vaso com um perfume que custava absurdo. 300 moedas de prata. Depois a gente vai comparar essas moedas de prata aí com o cidadão que estava lá junto. Aí Maria chega devagarinho, bem meio escondido, porque a mulher naquela época era meio rejeitada. Sim. Vai lá, quebra o vaso. Primeiro ela, olha só, ela põe aquele perfume nos pés de Jesus, começa a chorar de gratidão pelo que Jesus tinha feito por ela. Sim. E começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Cara, não faz totalmente diferente do que... Talvez no primeiro momento não tenha chamado atenção, porque o ambiente era meio escuro, não tinha luz elétrica, não era aquela coisa assim. Mas o cheiro foi forte, hein? Porque imagina, conta as histórias que
às vezes a turma gastava uma gotinha só para poder se perfumar Para poder e tal. economizar. E Maria derrama o vaso todo. 300 moedas de prata. Deve ter sido um odor assim, ó, rapidinho. Forte, Alguém ficou assim, muito grande. opa, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo. Maria fica perdida, porque de repente todo mundo olha para Maria. Maria tá chorando. E o cara que tá do lado de Jesus... O que ele fala lá para ele? Ele olha... Primeiro, quem que tava, né? Quem que tava do lado de Jesus? Simão e né? Lázaro ali, né? Simão olha para Jesus e fala assim, pensa com ele assim, se Jesus soubesse quem é que estava fazendo isso, ele não ia deixar. Não ia deixar. Ele não ia deixar porque o passado dessa mulher condena essa mulher. Mas Jesus então vira para ele e fala assim, ô Simão, eu tenho uma história para te contar. O que Jesus conta para ele? Cara, é muito legal. Jesus é fantástico, Essa história é tão simples, mas tão objetiva, né? Que assim, ó, ele fala ó, que tinha um cara que estava devendo 500 moedas de prata e outras 50, né? Exatamente. E aí ele pergunta, mas por perdoar esses dois, quem que ganhou uma bênção maior? É tão óbvio, tão óbvio. É muito, 10 vezes mais, né? Então, ó, Simão fala assim, lógico que o de 500, Jesus, parece uma história meio... E aí Jesus dá um tapa com luva de pelica, vamos dizer assim, né? No Simão e fala, e como é que você me tratou quando eu entrei aqui na sua casa? Jesus, pensando bem, Jesus vira para Simão e fala assim, Simão, quando eu cheguei aqui, você não lavou meu pé. Quando eu cheguei aqui, você nem me deu um beijo. Não me deu um beijo aqui na face. Exatamente. Simão, quando eu cheguei aqui, você não derramou perfume na minha cabeça. Mas essa mulher que está aqui, ela lavou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou perfume que custa caríssimo e está me beijando os pés. Daí Jesus vira para a mulher e fala assim, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha que legal. A lição dessa semana diz pra gente o seguinte. Primeiro, não importa quão distante você esteja ou você tenha andado, Jesus vai estar do teu lado e está disposto a perdoar. Amém. Maria estava lá no fundo do poço. Jesus foi lá e resgatou Maria. Controvérsia toda, tudo que podia da época. Exatamente. E a segunda lição, grande lição. Veja, pelo que Jesus fez por Maria, Maria foi eternamente grata. E Maria demonstrou essa gratidão para com Jesus através de uma ação que os 4 evangelistas citam e que a gente até está aqui contando a história dela. Sim. Talvez você vai dizer para mim assim, e o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que eu vou te dizer? Jesus fez o maior sacrifício que alguém poderia ter feito por um ser humano. Morreu por mim, morreu por você. O que eu e você podemos fazer por Jesus? Contar para os outros o que Jesus fez pela gente. Sim. Aí você vai dizer para mim assim, não, mas eu não sei pregar. Jesus não está pedindo para você pregar. Ah, eu não sei cantar. Jesus não está pedindo para você cantar. O que Jesus espera que você faça é que você viva. O maior exemplo é o nosso viver, é o né? nosso dia a dia. Nosso dia a dia. E daí eu te pergunto, quando você anda na rua, o que as outras pessoas veem em você? Ah, você é aquele cara chato, que ninguém nem conversar, o cara briguento, que gosta de criar uma confusão, ou você é aquele cara do bem, como diz. De estar assim, os pais e as mães estão sempre... Será que seu pai confia em você? Sim. Será que seu pai pode ter segurança de deixar você ir para os lugares, para qualquer lugar, porque sabe que você vai ser um exemplo lá? Como é que você se comporta? A forma de você se comportar vai demonstrar que tipo de gratidão você tem pelo que Jesus fez por você. Que Deus nos abençoe. Que entendamos que o que Maria fez significa expressar essa gratidão. E é isso que Jesus espera que você faça. Vamos orar para a gente se despedir? Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado porque aprendemos que o Senhor nos busca onde estamos. Não interessa o que fizemos ou o que estamos fazendo, o Senhor está disposto a nos ajudar e a tirar dessa dificuldade ou desse problema pelo qual estamos passando. Amém, Senhor. Mas, Pai, nós também aprendemos que devemos ser gratos pelo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E essa gratidão deve ser representada pela nossa forma de viver. Nos ajude a viver de forma exemplar. Nos ajude a fazer a Tua vontade. E, por favor, nos leve logo para os céus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém.